E aí, hoje a gente vai embarcar numa jornada daquelas, sabe? Uma verdadeira expedição, mas para o nosso mundo interior. E quem vai ser nosso guia? Ninguém menos que os antigos estoicos, com toda a sabedoria deles. E o nosso objetivo? É grandioso: aprender a dominar nossas próprias emoções. Pensa bem, com toda essa correria, toda a pressão, toda a incerteza que a gente vive, será que dá mesmo para alcançar aquela paz, aquela serenidade que nada abala? É uma pergunta que, olha, todo mundo já se fez, né? Pois é, os estoicos não só acreditavam que sim, como deixaram um mapa bem claro de como chegar lá. E é esse mapa que a gente vai explorar. Então, bora lá. O nosso caminho hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender a alma em três partes. Depois, vamos encarar de frente o tal do conflito interior. Em seguida, a gente descobre como a razão pode ser nosso guia. Daí a parte prática, a nossa jornada da superação. E, por fim, a recompensa, como é alcançar a serenidade. Parece uma boa jornada, né? Bom, como toda boa jornada, a gente precisa primeiro de um mapa, certo? E o mapa que os estoicos usaram, na verdade inspirado lá em Aristóteles, é o mapa da nossa própria alma. É a base de tudo, de quem a gente é e de tudo que a gente sente. Imagina só que a nossa alma tem três, digamos, camadas. A primeira é a nutritiva, que cuida dos nossos instintos mais básicos, tipo sobrevivência, coisa que a gente divide até com as plantas. Aí vem a camada sensitiva, que é o mundo das emoções, dos sentidos, dos impulsos, que a gente tem em comum com os animais. E por fim, a intelectual, que é a nossa cereja do bolo, a capacidade de pensar, de usar a razão, e aqui que está o pulo do gato. Quando a gente entende essa divisão, a gente começa a sacar de onde vêm nossas reações. Tipo, isso aqui é só instinto puro ou isso é só uma emoção tomando conta? Esse é o primeiríssimo passo para a gente poder usar a razão e gerenciar tudo isso. E é justamente aí, nesse encontro entre as partes da alma, que o bicho pega. É ali que acontece a grande batalha da nossa vida. Sabe, é um verdadeiro campo de batalha interno, onde todo santo dia a gente está lutando. Pensa assim, de um lado do ringue, a gente tem nossos impulsos, nossos apetites, tudo aquilo que vem da nossa parte mais animal, da alma sensitiva. Sabe, aquele desejo de agora, o medo que aparece do nada, a reação no piloto automático. E do outro lado do ringue, a gente tem o esforço da razão. É a nossa capacidade de parar, pensar, analisar e escolher a melhor resposta, não só a mais fácil ou a mais rápida. Esse, para os estoicos, é o X da questão. Agora, olha que interessante isso aqui. Os estoicos foram além e mapearam os soldados principais dessa batalha interna. Eles chamaram de 4 afetos básicos. 2 deles são sobre o agora, o presente, o prazer e o desgosto. Os outros 2 são sobre o que ainda vai vir, o futuro, o desejo e o temor. São basicamente essas 4 forças que, se a gente deixar soltas, saem nos puxando para tudo que é lado, sem controle nenhum. Só que o legal é que, nessa batalha toda, a gente não tá largado à própria sorte, não. A gente tem um dia, uma ferramenta, nossa, poderosíssima, que pode nos levar para fora dessa turbulência toda. E o nome dela é a razão. E essa imagem aqui, ela resume tudo perfeitamente. A nossa alma é o centro, é o palco onde toda essa peça acontece. É exatamente aí que a razão precisa entrar em cena e assumir o comando. E olha, o papel dela não é destruir as emoções, viu? É muito mais sobre compreender e saber guiar essas emoções. Então, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Para essa galera, a razão não é só ficar pensando, filosofando. Não. É uma prática, uma coisa ativa. É como se a gente, todo dia, colocasse um tijolinho para construir uma fortaleza interior. Um lugar seguro, sabe? Um santuário de calma e clareza que nos protege daquelas reações de puro instinto e permite que a gente haja com sabedoria de verdade. Ok, muito bonita a teoria, né? Mas como é que a gente constrói isso na prática? Como é que a gente transforma toda essa ideia numa jornada real de superação? Pois é, os estoicos não deixaram a gente na mão. Eles não deram só a filosofia, eles deram também um método. E essa frase, nossa, ela é a chave de tudo. O primeiro passo para a gente dominar as emoções não é brigar com elas, não é tentar sufocar. É o contrário. É conhecer. É como acender uma lanterna e apontar para dentro, para observar, sem ficar julgando o que é que está rolando ali de verdade. E aqui está o passo a passo, o método deles. Primeiro passo, reconhecer o choque emotivo. Sabe aquela raiva que sobe de repente quando o trânsito para? É isso. Reconheça.
Segundo passo, tomar consciência do que você está sentindo. Dá um nome. Ok, estou sentindo impaciência, estou com medo de me atrasar. E aí vem o terceiro passo, que é transformador. É permitir que esse sentimento bruto, ou sentimental, se transforme em algo contemplativo. É você dar um passo para trás e observar essa impaciência com uma certa distância, com clareza. É sair do piloto automático, da reação e ir para uma resposta consciente. Beleza. E depois de toda essa jornada, de todo esse trabalho interno, qual é a recompensa? O que é que está esperando a gente lá no final desse caminho de autoconhecimento e disciplina? Bom, os gregos tinham uma palavra bem especial para isso: eudaimonia. E olha, não é só felicidade, daquela que vem e vai. É uma coisa muito mais profunda, sabe? Muito mais estável, com mais significado. É, no fundo, o grande objetivo da filosofia estoica. Basicamente, eudaimonia é aquela serenidade que não vem porque a vida ficou fácil, mas sim porque a gente aprendeu a lidar com as dificuldades usando a sabedoria. É aquela paz interior que nasce quando a gente consegue manejar bem nossas emoções, quando a gente vive em harmonia com a nossa própria razão. É o ser humano florescendo no seu máximo potencial. E para a gente fechar, fica uma pergunta, uma reflexão. Se a gente olhar para o nosso dia, para a nossa vida, agora, que emoção, que impulso, que paixão tá aí pedindo para ser entendida? Que cantinho do nosso mundo interior tá